Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor nosso, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? Entretanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, todavia, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Não deve o medo, filhos e filhas, paralisar-nos. Há quem ele não goste do medo, mas é o nosso aliado. Quem não sabe aqui que tendo medo faz-se mais vigilante? Se temos medo de algo, se algo nos como que apavora, amedronta, mais vigilantes ficamos para os passos que vamos dar. O medo põe-nos vigilantes diante de situações que são-nos um risco à vida, à segurança, um risco para as pessoas que estão à nossa volta, para nossos amados, conhecidos. Isso faz com que alertas fiquemos e mais atentos a detalhes, situações, circunstâncias. Mas daí a permitir que o medo nos paralise quando precisamos fazer algo, falar algo, agir, enfim, naquela situação, esse medo há de ser vencido. Pode ser ele patológico, precisa ser rompido. Por que estou falando de medo? Porque a liturgia da palavra mostra-nos o medo como um sério obstáculo ao anúncio do Evangelho. Evangelho que não pode ficar escondido, que não pode ficar oculto, que tem de ser proclamado, mas que tem de ser vivido. Tornemos-nos páginas vivas do Evangelho, conhecedores do caminho percorrido pelo Jesus histórico. Também nós esse caminho percorramos. Também nós, junto a Jesus, caminho que leva ao Pai, estejamos, nele permaneçamos. E então não seremos impedidos pelo medo. O medo não nos vencerá. Colocarmos alertas, isto se faz necessário. Jesus mesmo, quantas as situações em que se pôs e que, vendo que as multidões queriam apedrejá-lo ou expulsá-lo, fazê-lo rei, fugiu, escondeu-se. Mas por medo? Não era o medo de viver aquela situação, senão
o reconhecimento de que não era a hora para vivê-la, não era o momento. Chegando o momento oportuno, disse-se rei, e assim foi quando inquirido lá no pretório. Quando oportuno, quando necessário, pôs-se a caminhar rumo à cruz, e nela seria pregado, não antes. Tanto que disseram ao soldado: a quem procurais? A Jesus, o Nazareno sou eu. E foi. Nós vimos a vida que levara o profeta Jeremias. Sofrera muito. Ele está diante de um impasse agora, um impasse para si. Ele não é um homem violento, não se dá à violência. E como sofre ao ter de falar a um povo que Deus quer salvar. Incompreendido, acusado, perseguido. Os próprios amigos diziam: vamos ficar assim a observá-lo. Ele certamente cometerá um erro, dirá o que não deve ser dito, fará aquilo que é repreensível. Então pegaremos. Os próprios amigos. Sentir-se abandonado, excluído, sentir-se agredido. No entanto, tivera ele a coragem de enfrentar uma vida de riscos e de batalhas sem tréguas. E essa coragem lhe vem pelo fato de sentir-se amado por Deus e de ver-se protegido por Ele. Qual é a frase dita por Jeremias que há pouco nós ouvimos? O Senhor está comigo como um valente guerreiro, e os meus inimigos cairão todos eles. Jesus também fala deste medo aos seus, e que precisa ele ser vencido. Não tenhais medo. O medo, como disse, pode ser sim, move-se ao anúncio do Evangelho, que não pode ficar escondido, deixar-se esquecido, permanecer lá, oculto, enterrado. Tem de ser desvelado, tem de ser anunciado, e isso com a própria vida, com gestos, atitudes, com o nosso comportamento. Então não tenhamos medo. Vai dizer ainda Jesus: de quem tu tens medo? Destes que só podem matar o corpo? Haverão eles de ter medo daquele que pode lançar corpo e alma na geena, ou seja, no fogo do inferno. E quem é este que pode nos lançar neste fogo, senão Deus? Temer o homem que pode nos privar da liberdade, que pode até tirar-nos esta vida que aqui temos, quando é Deus quem a vida verdadeira dá, e após esta vida aqui quer receber-nos no céu junto a si. Pensando assim, o que pode mesmo impedir-nos de viver a vontade de Deus? Anunciemos o Evangelho, mais do que gritá-lo nas praças e nas ruas, anunciemo-lo com gestos de amor, de acolhida, de sincera afeição, de consideração e de respeito, de solicitude, misericórdia, de acolhida, enfim. Que tal? O mundo está muito hostil, os corações estão arredios à prática da caridade. E por quê? Porque acreditam mesmo os homens, infelizmente, que vivendo a caridade não serão correspondidos, que amando não serão amados, que fazendo o bem serão pagos com a ingratidão e até com a violência.
Ora, mas isso haveria de acontecer somente hoje? Sempre foi assim. Jeremias passou por isso. Fizeram o bem e foram perseguidos. Jesus, como lhes falei outrora, com estas mesmas palavras, só fez o bem. E o sofrimento, no entanto, alcançou-o, como braço da oposição que sofrera, da maldade dos homens que a ele se opuseram. E mesmo sofrendo, continuou fazendo o bem. Que tal respeitar essa nossa origem? Qual a nossa origem? De Deus viemos, Ele nos criou, fez-nos bons, para que então a bondade exerçamos, o amor manifestemos. Sim, somos seres capazes de amar e de ser amados. Deixemos-nos ser amados e amemos todo o tempo. Por que não, filhos e filhas? Por que temer a ingratidão deste ou daquele, a perseguição aqui e acolá? Então vamos ceder às coisas más do mundo? Não estaremos sendo luz, nem sal, nem fermento, senão insípidos, escuridão e, por conseguinte, uma massa não levedada, não macia, pronta para ser assada e enfim consumida. Esse há de ser o nosso papel. Ser como que pão que também se partilha. Precisamos dar o que temos, dar de nós mesmos, ser como Jesus, agir como Ele. São Paulo dissera com todas as letras que por um único homem, através de um único homem, entraram o pecado no mundo, e por conseguinte a morte alcançou todos os homens. E por um só homem, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, a salvação foi então entregue a todos os homens. Ele, o Cristo, o novo Adão, a figura do homem original, que saíra incólume de Deus, este homem primeiro, mas que resolveu ele afastar-se em virtude da desobediência que abraçou. Por que somos tão desobedientes? Por que somos tão desobedientes? Já não ouvimos? Tudo que existe, todas e quaisquer realidades concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo deve nos levar a uma maior e mais íntima aproximação de Deus. Portanto, todas as coisas têm de estar num aspecto relacional com Deus. Se eu não consigo relacionar algo com Deus, afaste-me eu deste algo. Que relação tem o pecado com Deus? Que proximidade tem o pecado com Deus? E por que somos tão íntimos do pecado? A ponto de esquecer o próprio Deus. Esquecemos dele, afrontamos-o, até o ameaçamos. Ameaçamos ficar sem rezar, sem ir à missa, porque não viu o nosso sofrimento, não nos socorreu quando dele precisávamos, não nos ouviu quando então gritávamos e chorávamos com a nossa dor, perda, desilusão e fracasso. E agora queremos castigá-lo, ficando sem rezar, ficando sem os sacramentos. Mas quem sofre esse castigo? Deus? Como rezamos num dos prefácios da Santa Missa, nossos louvores, ó Deus, nada acrescentam ao que sois, nada acrescentam ao que sois. A nossa oração não faz de Deus mais Deus, e quando deixamos de rezar, ele seu poder perde. Nós é que ao rezar mais e mais dele aproximamos-nos e nos deixamos alvos do seu amor. Mas à medida que não o fazemos, então definhamos,
o medo se apodera de nós, a coragem se vai, os olhos se ofuscam, a vontade fica débil, delirante, os passos trôpegos, e então fenecemos, fáceis vítimas nos tornamos do inimigo de Deus, que também nosso inimigo é. Olhem que coisa séria. Então empenhemos-nos todo o tempo no fabrico do bem. Está aí o nosso papel nesse mundo, fazer o bem. Como disse ontem, ocasião em que celebrávamos a solenidade lá da Natividade de São João Batista, fazer o bem é aquilo para o que fomos postos nesta terra, não para ser felizes. Felicidade não é o objetivo. O nosso objetivo aqui é fazer o bem. A felicidade decorre do bem que fazemos e nos vem como uma saciedade, um bálsamo que acalma, refrigera, recompõe, cura, regenera. Experimentemos, se é que já não fazemos, experimentemos fazer o bem, por mais difícil que seja a situação em que haveremos de fazê-lo, nos virá essa saciedade. A mãe não faz bem ao seu filho todo o tempo, mesmo não tendo ela tempo, talvez estando ela própria doente, entrega-se, no entanto, pelo bem daquele que ela ama, que gerou, que pariu, que adotou como filho seu. E sendo assim, mesmo cansada, terá essa saciedade. Fez o que era preciso ser feito, pelo bem de alguém cuja necessidade esteve à frente das suas próprias. Olhem o segredo. Então, para encerrar, se vemos alguém assim em necessidade premente, urgente, uma necessidade legítima, alguém que está com fome, está aflito, está preocupado, tem dúvidas, não sabe que passos dar, não sabe que direção seguir, aflige-se pela tristeza, pela dor, as lágrimas quase que o afogam. Por que não? Por que não nos aproximar desse alguém e ajudá-lo? Porque não temos tempo? Porque temos nós as nossas próprias preocupações? Porque o tempo já nos consome? Porque a nossa ansiedade é tanta que não conseguimos nos dedicar a algo senão a nós mesmos? É isso? Mas então não conheceremos o céu. É certo que não. Então ajude-nos, Deus, e esta Santa Missa, a que nos ponhamos mesmo contra o medo que nos paralisa e nos sirvamos da vigilância para perceber o que é perigo de fato e como devemos enfrentá-lo, ou então suportá-lo, ou então, por um momento, parar e nos esconder, mas não porque o medo nos paralisa, senão porque não é oportuno agora enfrentá-lo. Há situações outras que merecem nossa também atenção e têm a primazia. Essa sabedoria que vem do Espírito, chegue-nos mesmo ao coração. Esse discernimento que vem do Espírito, de verdade chegue-nos à alma. E não percamos a coragem de viver o plano de Deus, aquele plano sábio que Ele quer cumpramos.